Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, seja bem-vinda, seja bem-vindo aqui no nosso canal. E hoje eu estou trazendo aqui para compartilhar com vocês diversas atividades, jogos, ideias, sugestões também para você trabalhar com as crianças. Tudo isso baseado na história, no clássico infantil que as crianças adoram e vocês também. Eu tenho certeza que você adora essa história, esse clássico. É um dos mais famosos, mais conhecidos clássicos infantis e que vocês me pediram muito para eu trazer aqui para vocês os personagens, as atividades, como eu fiz já de outros clássicos, como João e Maria, Chapeuzinho Vermelho. Eu fiz também já uma sequência de atividades. Então hoje eu trouxe para compartilhar e mostrar aqui para vocês a sequência de atividades baseadas na história infantil Branca de Neve e os Sete Anões. Vocês pediram muito essa história, né? Atividades baseadas nessa história aqui, parecidas com as outras atividades, as outras sequências que eu tenho. Então, hoje eu finalizei tudo aqui e quero mostrar para vocês. Eu trouxe algumas coisas prontas, outras eu vou mostrar no computador depois, tá? Que eu não imprimi ainda, porque são muitas atividades, tá? São 36 páginas. Essa sequência de atividades aqui tem 36 páginas na sequência toda, então são muitas atividades, tá? Então, para lembrar, todo esse material que eu vou mostrar, todas as atividades são elaboradas, né? São direcionadas para a fase da alfabetização. Então, se você trabalha com educação infantil, até os anos iniciais, o fundamental, tem atividades aqui que você pode utilizar, pode adaptar para os seus alunos, tá? Então, são atividades para as crianças na fase da alfabetização e são atividades variadas, tá? Então, tem atividades para a criança que está começando a alfabetizar, tem atividades que você pode adaptar para a educação infantil também, tá? Tem atividades de arte também que você pode usar com todos os alunos, independente da idade, né, nessa fase. Então, assim, essas atividades são sugestões e você vai adaptar conforme a sua realidade, ou vai utilizar o que se encaixa, né, na sua realidade com a sua turma, tá? Vamos lá então. Deixa eu falar antes de eu esquecer. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva aqui no nosso canal, porque eu tô preparando muito material legal para compartilhar aqui com vocês, tá? Então se inscreva no canal, ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que está vindo por aí, tá bom? Que você vai gostar. Vamos lá então. Baseado na história, tá? No clássico infantil Branca de Neve e os Sete Anões, a primeira coisa que eu elaborei, que eu criei, na verdade, foram os personagens da história. Por quê? Porque é muito legal, muito importante a gente levar algo para a criança para motivá-la, né? É bem importante mostrar o livro, explicar para a criança que a história saiu de um livro, quem escreveu a história, mostrar sempre o livro como a base de todo o trabalho, né? E depois, então, utilizar variados recursos para você poder motivar e deixar as suas aulas mais criativas, dinâmicas, para as crianças participarem, né? Então, hoje, aqui eu trouxe os personagens que eu criei, que eu desenvolvi, que eu desenhei e depois fiz em EVA, tá? Eu confeccionei em EVA esses personagens e eu tenho os moldes também. Então eu fiz eles e já fiz os moldes para dividir com vocês. Para quem gosta, é claro, de confeccionar personagens e materiais em EVA, ou também você pode fazer em papel com os moldes, tá? Se você não gosta de trabalhar com EVA, tem professores que não gostam muito, mas quem gosta, vai ficar bem legal esse material e durável também. Você pode utilizar por diversas vezes para contar a história e mostrar para as crianças. Então vamos lá. Nós temos aqui a personagem principal da história, que é a Branca de Neve. Eu fiz também o príncipe e a madrasta malvada. Além desses três personagens, eu fiz também os anões da história. Então, todos os anõezinhos, tá? Os moldes desses anões também, você pode usar o mesmo, né? Os mesmos moldes e só variando e mudando as cores das roupinhas, né? O estilo da barba, da touquinha deles aqui, né? Do gorrinho.
Então, eu fiz os 7 anões, deixa eu mostrar todos para vocês, bem coloridos, bem bonitos, para as crianças poderem observar. Aqui você pode também, com esses recursos, assim, por exemplo, dos anões, né? É um exemplo. Com esse tipo de recurso, você pode trabalhar, além da história ou depois da história, as cores, né? Porque nós temos muitas cores aqui, principalmente com educação infantil. Você pode questionar as cores, você pode trabalhar as quantidades aqui para as crianças ir contando, né, com você quantos anões tem. 1, 2, e aqui 3, e assim por diante, né? Nós podemos fazer uma atividade de contagem aqui até o número 7, né? Então, isso você vai usar de acordo com a sua turma, a sua realidade e a sua criatividade também. Dá para explorar muito esse material aqui. Esse recurso que você pode levar dentro de uma caixa, até você pode levar esses personagens dentro de um envelope, né? Ir mostrando para as crianças, questionando. Antes de falar o nome da história, você pode mostrar os personagens também, é uma ideia. E questionar se eles conhecem, quem é essa personagem, vocês já viram? Sabem quem ela é? Como é o nome dela? De que história ela saiu? Tudo isso, sabe, é muito legal, é muito importante para motivar as crianças. Então, talvez alguns ali da educação infantil vão conhecer já a história, né? A maioria, eu acho que dos anos iniciais já conhecem essa história, mas os menorzinhos, né? Alguns já conhecem de casa ou do ano anterior, enfim. E aí você pode ir questionando os nomes, quem são os personagens, como eles são, as características. É bem legal o uso desses recursos para você explorar muito na hora da contação da história e também depois, mas mais assim na hora da contação mesmo, para as crianças depois manusearem, observarem e tudo mais. É um material mais concreto, assim, que eles vão adorar, tá? Então, esse é o primeiro material que eu queria mostrar para vocês. Já falei, então, que os moldes desse material estarão disponíveis para quem quiser também adquirir. Depois eu vou explicar tudo, como vocês podem adquirir esse material, tá? Que já está disponível. Bom, depois da contação, então, da história, de mostrar o livro, explicar, né, toda a história para a criança ouvir a história, vocês podem fazer atividades relacionadas com a história. Aqui, nesse clássico infantil, você pode explorar muito, porque a criança, vocês podem dramatizar essa história. Então, são vários personagens ali, né? São 7 anões, mais 3 personagens aqui, e tem mais, né? Então, você pode, com as crianças, cantar a música dos anões. Você pode dramatizar essa história com eles, até levar as roupinhas para eles colocarem, né? Se você quer aprofundar mais. Então, tem muita coisa que dá para fazer com esse clássico. Essas atividades aqui, essa sequência toda, você pode realizar um projeto para 1 ou 2 semanas até, tá? Então, vamos lá. Na sequência de atividades, então, para as crianças ali dos anos iniciais, que já estão se alfabetizando, eu elaborei, então, diversas atividades para a fase da alfabetização mesmo. Então, trabalhando leitura de palavras, trabalhando consciência fonológica, a consciência de sílabas, aqui eu vou mostrar para vocês, aliterações, rimas, vários assuntos na mesma sequência, utilizando atividades variadas, tá? Então, a primeira atividade que eu elaborei, que eu sempre procuro colocar nas minhas sequências, são um banco de palavras, tá? Por quê? Porque para começar as atividades, para a criança reconhecer os personagens, ou enfim, objetos e tudo que aparece na história. Aqui nós temos, então, a Branca de Neve, os anões, a casinha, a rainha, né, a madrasta, o espelho, a maçã, né, que faz parte da história, o príncipe e a floresta, aqui as árvores, tá? Então aqui a criança vai ligar a figura ao nome, tá? Então essa é a primeira atividade da sequência, seguindo por atividades assim que trabalham consciência fonológica e a alfabetização no geral, várias fases. Por exemplo, aqui nós temos análise de palavras. Então esse tipo de atividade também é bem importante trabalhar com as crianças, porque
São várias, né, várias questões aqui na mesma atividade. Então, a criança vai precisar primeiro observar a figura, que é uma maçã aqui no caso, tá? Depois que ela observou, ela vai escrever. Então, aqui nós temos, eu já coloquei um quadradinho para cada letra. Então, ela vai ter que observar isso, que em cada quadradinho vai uma letra. Então, essa palavra, essa figura, né, o nome dessa figura tem 4 letras nesse caso, tá? Então, a criança vai escrever maçã, certo? Depois, com essa palavra, observando a palavra maçã, ela vai responder: quantas letras tem? Quantas sílabas tem? Então, aqui ela já vai também, né? A gente vai auxiliar a criança a dividir em sílabas. Qual é a letra inicial e qual é a letra final da palavra? E aqui, rima com, então, uma outra palavra que rime com maçã. Então, nós já vamos começar a trabalhar as rimas nessa atividade aqui, tá? Uma outra atividade que eu quero mostrar é essa atividade para organizar as palavras, tá? Eu acho bem importante trabalhar esse tipo de atividade, porque nós estaremos trabalhando a consciência de sílabas, tá? Para a criança perceber aqui que as palavras são formadas por sílabas, tá? Então, cada quadradinho é uma sílaba. A criança vai recortar os quadradinhos, vai misturar tudo, depois ela vai separar, então, observando os desenhos, e vai montar a palavra, as palavras, né? Cada palavra de acordo com os desenhos e com a ordem, tá? Dos sons. É bem importante, bem legal trabalhar esse tipo de atividade aqui. E ainda envolve o recorte, a colagem, a organização, porque a criança vai colar depois em uma certa ordem, em uma outra folha. Então, envolve bastante habilidades aqui essa atividade também. Seguindo, nós temos um caça-palavras, tá? Também gosto de trabalhar com caça-palavras. Normalmente eu coloco caça-palavras, né? Atividade de caça-palavras nas minhas sequências, porque eu acho muito legal para desenvolver, além de tudo, a observação, a percepção visual, a sequência de palavras, né? E principalmente a atenção, porque as palavras podem estar na horizontal, na vertical, então é bem complexa, né? Essa atividade. Depois da criança encontrar as 8 palavras da história, ela vai registrar aqui escrevendo, né, com a sua letra, as palavras que ela encontrou. Nós temos também um jogo da memória, mas o jogo da memória eu ainda não confeccionei, tá? Eu só imprimi para mostrar para vocês. Mas esse tipo de jogo da memória também eu acho interessante fazer com as crianças um pouquinho maiores, que já identificam, e não só a figura. Por quê? Porque a criança tem que relacionar e encontrar a letra inicial aqui. Então, nós podemos, né, explorar o som da letra inicial nesse jogo. E se você tem crianças, então, menores, da educação infantil, você imprime 2 vezes essa parte e faz o jogo da memória normal, só com imagens, tá? Mas se você quiser, então, trabalhar as letras iniciais e os nomes já das palavras, os nomes das figuras, né? Você pode, então, fazer esse jogo assim, onde a criança vai ter que encontrar a figura e a letra inicial com o nome que a representa, tá? É bem legal para jogar em duplas, em grupos, também com a turma. Uma outra sugestão é entregar um desse para cada criança, se você tem essa possibilidade, né? Cada criança confecciona o seu jogo e leva para casa, para jogar em casa com a família também. É uma dica bem legal. Outro jogo, tá? Porque nós temos atividades e jogos, tá? Além de atividades de arte também. Então, esse é o quebra-cabeça, tá? Na verdade, são 3 quebra-cabeças que eu fiz. Ele já tá pronto, então a ideia aqui não é que a criança pinte, recorte, você pode levar pronto, tá? Para as crianças menores, pode levar pronto para eles jogarem, para eles brincarem. Então, eu dividi em 3 partes, tá? Você pode também dividir em mais uma no meio, então em 6 partes, se você acha que é muito fácil, as crianças são maiores, enfim, é outra possibilidade, tá? Então tem a Branca de Neve, nós temos o Príncipe e a Rainha também, tá? A madrasta. Então, os 3 personagens da história,
eu dividi em 3 partes. Aqui eu já elaborei, já fiz, já plastifiquei, tá? Pra ficar mais durável e levar pronto, assim, para as crianças brincarem. E você pode também misturar, né, todas as peças para a criança, para dificultar um pouco, para a criança ter que separar, encontrar todas as partes. Eu elaborei também algumas atividades de arte para você trabalhar com as crianças, que eles adoram. Então, uma sugestão, uma atividade é esse palitoche aqui, você vai precisar de um palito. Esses desenhos aqui estão na sequência de atividades também. Então é uma mágica, assim, digamos, é um palitoche mágico, você pode falar pra criança, né? Que ele vai girando e a rainha vai se transformando na velhinha, né? Que foi oferecer a maçã pra Branca de Neve. Estão vendo? As crianças vão adorar essa ideia, né, de palitoche, tá? É só imprimir, recortar, colorir, depois dobrar e colar assim com o palitinho no meio, tá? Outra sugestão também para criança confeccionar é a Branca de Neve, assim. Então eu tenho, né, na sequência nós temos essa parte aqui da Branca de Neve. Aqui é bem simples, você vai recortar um círculo amarelo, tá? Ou a criança vai recortar, dobrar no meio. E a ideia é que você coloque em cima, né, da mesa e vai balançando assim, tá? Essa é a ideia. Então é o vestido da Branca de Neve. A criança vai colorir, depois vai recortar, colar assim, para montar a Branca de Neve. Uma outra sugestão, e que eu acabei não pintando aqui os desenhos, mas eu montei para vocês verem, são esses desenhos no prato, tá? Então você vai precisar de um prato descartável. As crianças vão colorir os desenhos, que é a Branca de Neve, o Príncipe e os anões, e os 7 anões, e vai colar assim. E a última atividade que eu trouxe pronta aqui para mostrar para vocês é a Casa dos 7 Anões, tá? Essa casinha ficou muito legal. Deixa eu fechar aqui para mostrar para vocês. Ela tem as janelinhas, tá? Que vai ficar uma atividade interativa. Porque a criança vai receber 2 folhas, ó. Eu trouxe aqui um para mostrar para vocês. Essa é a folha da casinha, tá? A criança vai pintar, recortar a casinha. E essa folha de trás que tá aqui tem os personagens, ó. Então daí a criança vai pintar, recortar a casinha, colar em cima dos personagens e aí ela vai poder abrir, ó, as janelinhas e encontrar todos os personagens da história, ó. Todos não, né? Os 7 anões e a Branca de Neve, tá? Que é a casinha dos 7 anões. Todos os anões estão aqui, ó, aqui dentro das janelinhas. E a criança vai poder abrir e fechar e brincar com essa atividade da casinha. Ficou muito legal essa ideia também. Eu acredito que as crianças vão gostar muito, né, de fazer essa atividade, levar para casa também. Essas são as atividades que eu trouxe prontas, que eu imprimi, que eu confeccionei para mostrar para vocês. Então agora eu vou mostrar no computador a sequência de atividades toda, tá? São 36 páginas, então eu vou mostrando e explicando um pouquinho para vocês e depois a gente volta. Sequência didática, Branca de Neve e 7 Anões, tá? Essa é a primeira atividade, o banco de palavras que eu mostrei para vocês, tá? A atividade para analisar as palavras também. Essa atividade é para trabalhar as rimas, então a criança vai observar a figura e vai observar a palavra que rima aqui com a primeira. Então a primeira está escrito, ó, casinha rima com. Então ela vai observar e vai escrever aqui Joaninha. Anões rima com feijões. Espelho rima com joelho e assim por diante. Essa é uma atividade para completar as palavras com as vogais. Então, aqui nós vamos trabalhar a consciência fonêmica, né? Observando cada espacinho que falta uma vogal, falta um som. Então, por exemplo, maçã, ma. Qual que é o som, qual que é a letra, né? Que faz a, ma. Então, a criança vai botar o a e assim por diante até terminar aqui todas. Nessa atividade nós vamos ligar, tá? As crianças vão ligar as palavras que iniciam com o mesmo som. Aqui nós trabalhamos aliterações. Então,
Anões, avião. Os dois começam com o mesmo som, né? Com A. Espelho, escada. Maçã, macaco. Casinha, castelo. Aqui também, aliterações, então, letra inicial, né? A criança vai escrever uma outra palavra que inicie com o mesmo som de Branca de Neve, por exemplo, é o B, né? O som B. Então, outra palavra que comece com a letra B. Nessa atividade, já trabalhando então as sílabas, consciência silábica aqui, a criança vai ter que escrever a primeira sílaba de cada palavra que está faltando. Aqui também é para descobrir palavras novas, então são rimas também, na verdade, porque a criança vai observar aqui, ó, espelho. Que outra palavra termina igual, termina com lho, né? Então ela vai descobrir, pensar em uma outra palavra e desenhar aqui. Essa é a atividade que eu mostrei já para vocês também, para trabalhar as sílabas e a formação de palavras, né? Aqui os nomes dos anões você pode trabalhar também, né, durante a história, e depois a criança vai poder ligar aqui cada anão ao seu nome. Eu elaborei uma carta enigmática também, que a criança vai substituir aqui, transcrever tudo que está escrito aqui, mas substituindo as figuras pelos nomes, pelas palavras. Esse é o caça-palavras, que vocês já viram. Aqui nós temos uma atividade para criar frases, então a criança vai observar as figuras e criar uma frase ao lado, de acordo com o desenho, né? Que tenha a palavra na frase, por exemplo, uma frase com a palavra maçã. E nós temos também atividades matemáticas, tá? Então aqui é uma atividade de contagem. Essa é uma atividade para sequência de cores e também uma atividade para observar aqui, né? Percepção visual, observação, identificar o que está diferente. Aqui as crianças vão colorir, né? De acordo com o numeral que está aqui. Então, colorir a quantidade de maçãs indicadas. Aqui é para completar a sequência numérica, né? Então a criança vai observar que números que estão faltando e vai escrever. Essa é uma atividade de simetria para a criança desenhar o outro lado da imagem. Um labirinto também para Branca de Neve encontrar a casinha. Um jogo de seriação, que é bem importante para trabalhar o tamanho, né? Os tamanhos, a ordem dos tamanhos. O jogo da memória. Além daquele jogo da memória, eu fiz um outro jogo que são os anões, tá? E a Branca de Neve. Então, esse é só de imagens, você imprime 2 vezes. Os jogos de quebra-cabeça, tá? Que vocês já viram também. A atividade da casinha, então, que é essa primeira, é a casa que eu mostrei. E essa é a parte que vai atrás, tá? Então, aqui a criança vai pintar a casa, recortar. Você vai ajudar a cortar as janelinhas, né? E depois colar aqui, sobre essa folha. Essa é a atividade do prato, para fazer no prato. O palitoche, que eu mostrei também para vocês. Eu fiz também um outro quebra-cabeças e esse aqui para a criança colorir, então. Essa é para a atividade de arte do círculo amarelo, né, do vestido. E para finalizar, eu elaborei um livrinho para trabalhar os numerais, já que falamos em quantidades, numerais, já que temos os 7 anões. Então, é legal aproveitar para trabalhar as quantidades. Aqui a criança vai... É um livrinho meia folha, tá? Então a criança, vocês vão imprimir, entregar, ó, vai até o 7. A criança vai recortar os números e a escrita do numeral também, que é legal, e colar aqui, cada um no seu lugar, tá? O número e a escrita do numeral das quantidades. Essas são então as atividades baseadas, né, nesse clássico infantil que todo mundo gosta muito, que vocês estavam pedindo, finalmente ficou pronto. Espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem todas essas ideias aqui para trabalhar com os seus alunos ou com seus filhos em casa também, você, papai, mamãe, que eu sei que vocês também assistem aqui os vídeos, que vocês gostam de ajudar os seus filhos e levar também atividades para eles em casa.
E se você gostou, então deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para você sempre acompanhar aqui o que nós temos para compartilhar com vocês. Se você quiser adquirir esse material todo aqui pronto, como eu mostrei para vocês, ele já está disponível, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo de aquisição, você vai lá e pode adquirir, ou pode também ir lá no nosso Instagram, e que lá também vai ter o link para adquirir e vai ter mais conteúdos para mostrar para vocês todo esse material aqui, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês utilizem todas essas ideias, que vocês trabalhem esse clássico lindo com as crianças e nos vemos então num próximo vídeo. Tchau!